Então vamos lá, pessoal. Bom dia então a todos. Iniciar mais uma aula aí, né? Bom, pessoal, na aula passada eu falei sobre o ensaio dos materiais, né? Que faz parte da tecnologia mecânica, né? O ensaio, a partir do ensaio, eu consigo determinar algumas propriedades do meu metal, né, do meu material. Também eu posso verificar alguns problemas, como descontinuidades, né, porosidades, trincas e outros problemas que tem, por exemplo, nos meus metais, nos meus materiais em geral. Hoje a gente vai abordar um outro assunto que também, a partir dele, a gente consegue também estabelecer alguns parâmetros, principalmente metal, que é a análise metalográfica. A partir dessa análise metalográfica, que é parte de uma microestrutura, né? Então eu vou ver o meu material do ponto de vista micro ali, então eu vou olhar ele a partir do microscópio. Então, a partir dessa análise microscópica, eu também consigo estabelecer alguns parâmetros desse meu metal, né? Então, alguns parâmetros também que a gente consegue no ensaio, por exemplo, de tração, de compressão, de flexão, também alguns desses também a gente obtém pela análise de microestrutura, certo? Então, antes de iniciar aí, pessoal, quero passar aí o vídeo da indústria, logo em seguida a gente inicia aí. Toda a indústria tem a sua importância no fluxo de consumo, fazendo a economia girar. Acontece que algumas delas estão interligadas, e a indústria metalúrgica, que a gente vai conhecer hoje, é uma das bases desse processo produtivo. A metalurgia trabalha com a transformação de matérias-primas, como ferro, alumínio e ligas metálicas, usadas na fabricação e de bens, como carros e eletrodomésticos. Mesmo que outros materiais, como o plástico, também tenham o seu espaço na dinâmica industrial, o setor metalúrgico é tão importante que costuma-se dizer que ele funciona como um termômetro para o crescimento econômico de um país. Você sabia que a maioria dos metais não existe em estado puro na natureza? Para se chegar ao ferro ou ao alumínio, é preciso um processo industrial, feito por profissionais altamente capacitados. E a indústria precisa muito deles. Afinal, os técnicos atuam em todas as etapas do processo metalúrgico, do planejamento ao controle de produção. Sérgio, queria começar entendendo aqui aonde a gente está. Nós estamos aqui na área dos fornos de redução aqui, onde a gente faz a extração dos metais, dos minérios que vêm da natureza. A própria É natureza. o começo, é a base. A partir daí, esses metais vão passando por vários outros processos metalúrgicos até ter uma conformação para o uso humano. Então essas vigas em algumas edificações que às vezes a gente vê, elas fazem o uso de matéria-prima que saiu daqui, que foi Exatamente. produzido aqui. Elas usam as ferroligas que nós produzimos aqui. Então você conhece muito bem lá dentro, você já esteve lá dentro. Exatamente. Para ser um bom técnico metalúrgico, você precisa de ter, primeiro, uma boa formação, uma boa escola, os conceitos técnicos de metalurgia, né? E ter a prática. No forno de redução, a alta temperatura reduz a matéria-prima. Calor, hein? É quente. É quente. Já na sala de controle, os fornos são monitorados. Isso aqui é todo o controle de deslizamento dos eletrodos, carga do forno, é tudo feito pela operação aqui do painel dos fornos aqui. No lingotamento da liga, o material líquido é transformado em sólido. Então o que eu tô vendo ali vai se transformar num produto sólido e forte. Exatamente. Isso aqui agora é o finalzinho do nosso processo, que é o lingotamento da liga. Daqui ele vai para o britador. A última etapa é a britagem. Aqui, o produto é classificado e fica pronto para ser entregue para o cliente. Bom, deu para a gente perceber que a metalurgia é muito mais do que um dos pilares da civilização. É graças ao trabalho desses técnicos que a produção industrial continua girando. Nós vamos conhecer uma turma de jovens alunos do curso Técnico em Metalurgia e entender melhor como eles se preparam para manipular todos esses metais e também se dar bem no mercado.
O professor Wendel, do Senai de Itaúna, em Minas Gerais, me levou para conhecer a dinâmica da escola. Ao lado esquerdo nós temos a oficina de fundição e do lado direito a oficina de mecânica. O curso tem aulas práticas voltadas, para acompanhar o mercado de trabalho dentro da oficina, tem as aulas teóricas em sala de aula e cursos periféricos ao ramo de metalurgia. Professor, eu estou vendo que o que os alunos encaram aqui é uma reprodução do mercado de trabalho, da vida real, que eles vão encontrar daqui a pouquinho, né? Sim, a gente tenta fazer isso da maneira mais perto do que eles vão encontrar no mercado. Inclusive, esses equipamentos que você está vendo aqui são equipamentos que eles usam no mercado, porém aqui numa escala um pouco menor. Lá fora é muito diferente. Lá fora é muito maior, as coisas é muito mais corrido. Então a gente tem que procurar sempre errar por aqui mesmo, porque você aprende a lidar com o erro. Se a gente não é acostumado a errar, como é que a gente vai aprender a resolver o erro? Depois de projeto, software, moldagem, fusão, desmontagem e controle de qualidade, eu confesso que fiquei um pouco tonto. O técnico em metalurgia precisa ser fera. E eu acho que essa galera tá bem perto disso. Nós vamos conhecer uma empresa que atua há mais de 30 anos no mercado. Tá curioso? Ao redor do mundo, incontáveis itens são fabricados a partir de metais e ligas metálicas. Aqui na empresa Funfer, em Minas Gerais, são fabricados principalmente produtos para os setores de petróleo e mineração. Essas peças são feitas em ferro, em um processo de fundição manual. Para saber mais sobre essa profissão, o Pedro Henrique, técnico em metalurgia e assessor industrial, me levou para conhecer a empresa Funfer. Pedro, antes de qualquer coisa, queria começar entendendo aqui a sua trajetória profissional até chegarmos no dia de hoje. Você é um técnico em metalurgia. Certo. Eu fiz o curso técnico em metalurgia em 2007 e ele foi o primeiro passo importante para a minha trajetória profissional. Depois eu fiz engenharia industrial mecânica e parti para fazer algumas pós-graduações já na área de gestão. E aqui onde que a gente está hoje? Me explica, Pedro. Bom, a gente está na entrada da fábrica da Funfer, que é uma fundição de peças em ferro fundido, uma produção 100% manual para o mercado de petróleo, mineração e máquinas em geral. Fiz o curso técnico do Senai em 2006. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, eu apaixonei de cara. A parte que eu trabalho é a parte de desenvolvimento de produtos, então nós recebemos todas as solicitações de cliente, tipo normas de materiais, desenhos de peças. Em cima dessas informações, nós desenvolvemos todo o processo produtivo. Então, todas as variáveis técnicas que o pessoal do setor de produção trabalha, nascem no setor de processo e engenharia, que é o setor que eu trabalho. Depois que você tem o projeto mecânico de uma peça, o técnico em metalurgia, ele faz todo o projeto de fundição. Então começa com a fabricação do modelo. Depois que o modelo é produzido, ele vem para a área de moldação. Aqui nós temos um modelo de madeira que vai ser coberto por essa areia aglomerada com resina. Vai passar um tempo próximo a 30 e 40 minutos e essa areia que agora ela está moldável, ela vai ganhar resistência. E aí ela vai virar o próprio molde. E aí o molde está pronto para ser produzido. Perfeito, entendi. Depois do molde pronto, o ferro gusa ele é utilizado num forno a indução. Esse ferro gusa ele é fundido e depois ele vai ser vazado dentro da cavidade do molde para dar o formato da peça final fundida. Certo. Bom, aqui os moldes são montados junto aos machos, que são elementos de areia que vão fazer as partes internas das peças. Que é isso aqui. Isso. Certo. Depois de montado, os moldes já vão estar preparados para receber o metal líquido, que vem da operação de fusão e vazamento. Ah, aí entra a fusão. Isso. Você é o cara que participa desse processo da fusão, é isso? Sim, sou eu mesmo. O que é a fusão? Bem,
fusão aqui é o seguinte, a preparação do metal líquido vai ser vazado no molde. O forneiro ele vai estar recarregando o forno com ferro gusa, né? E nisso vai estar acontecendo a indução dentro do forno. Não que o metal estiver com temperatura de 1400, aproximadamente 1500 graus, ele é transferido para uma panela junto com seus elementos de ligas e da panela já é mandado direto já para os moldes. Aqui realmente está acontecendo o vazamento do metal líquido que já foi fundido no forno para dentro da cavidade do molde. Certo. Aqui é onde realmente acontece a produção da peça fundida. O molde aqui ele já está fechado e ele tem uma cavidade vazia onde o metal vai preencher e dar a forma da peça. Depois da peça fundida, acontece o processo de desmoldagem. Separa-se a peça da areia e a peça vai passar por um processo de limpeza e acabamento. Em paralelo, nos laboratórios, estão sendo feitos ensaios para avaliar as propriedades mecânicas, químicas e metalográficas da peça. Só após todos esses ensaios, a peça pode ser liberada para ser enviada para o cliente. Vamos lá para o laboratório que nós vamos explicar isso aí. Legal. Olá, tudo bem? Como vai? Felipe, tudo em ordem? O que vocês estão fazendo aqui agora, Simir? Aqui é um laboratório metalográfico, que nós fazemos todos os ensaios aqui. Ensaios que nós realizamos ensaio de extração e ensaio de metalografia, baseado nas normas, para verificar se as condições da peça estão nas especificações exigidas pelos clientes. A metalurgia está mesmo na base dos processos de produção. E junto com o crescimento do setor, cresce também a economia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Então, vamos lá, pessoal, compartilhar então a tela aí com vocês e vamos iniciar falando sobre essa parte da análise metalográfica. Até mostrou aí no finalzinho do vídeo aí que é presente, né, em várias indústrias, principalmente que mexem com metal, né, para fazer essa análise metalográfica, né, para verificar propriedades se está conforme o projeto e também estabelecido por cliente, né. Então, o que que é exatamente essa análise metalográfica ou metalografia? Então, ela é um exame, né, ou uma análise da estrutura do material. Então, agora ela é do ponto de vista microscópico. Então, aquelas imagens lá do vídeo é uma análise microscópica. Então, é aquilo visto ampliado mais de 100 vezes ali e ver a microestrutura, ver se tem uma porosidade, como estão organizados, por exemplo, os grãos ali do meu metal, né, para estabelecer ali, né, fazer uma correlação, por exemplo, é, entre as diferentes parâmetros, né, como tração, né, tensão de tração, compressão, enfim, todos esses ensaios que a gente já viu aí. E como é feito? Então, é uma superfície que ela é devidamente polida, né, e é atacada com um reagente específico, né, para poder ficar visível lá no microscópio. Então, ela é importante para caracterizar, né, e também ter o controle desses materiais metálicos. Então, ela vai compreender tanto o estrutura nível micro quanto macroestrutura. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo nessa figura aqui de um lingote bruto de fusão obtido por processo de solidificação unidirecional, que é em sentido oposto ao do fluxo de tração de calor. É como se o lingote, então, passasse ali por um forno, né? Não fosse, né, não fica parado, ele anda ali no forno. Então, se ele tem um sentido, né, ele vai ter, então, ali vai ter uma forma lá, por exemplo, o fluxo de calor passa, então a sua microestrutura ela fica como se fosse colunar, fica como se fosse uma coluna mesmo. Então é diferente, por exemplo, do metal que fica parado, se solidificando ali, tendo a fundição e se solidificando ali parado. Então ele acaba criando uma microestrutura ali, uma macroestrutura um pouquinho diferente. E
Então, para essa macroestrutura, a gente consegue ver a olho nu, né? Ou com aumento óptico de até 10 vezes, né? Já a microestrutura não tem como ver a olho nu, só por microscópio mesmo. E a microestrutura, né, pessoal, é superior, então, a 10 vezes. Então, essa macroestrutura, né, a gente visualiza esses grãos colunares e equiaxiais, que chama, né? E na microestrutura, a gente vê, então, as dendritas, né? Então, a gente vê essas formas bem menores aqui, como se fossem formas de dendritos, né? Assim, pequenos dentes mesmo aqui nos grãos. E essa macroestrutura, ela pode ser coquilhada, né, que é a região pequena mais próxima do molde, que é colunar e equiaxial, né? Então, conforme você conforma ele dentro de um molde, né, dentro de uma forma aí, essa macroestrutura, então, ela pode ter essa forma aí. Bom, e para que serve então a metalografia, né? Quais são as suas aplicações? Então, com isso eu faço revelação de defeitos cristalinos em materiais metálicos. Então, eu verifico ali o tamanho de grão, linhas de fluxo, tipos de estrutura, variação de composição química, né? Então, como regiões de segregação, né? Então, materiais ali que se não se reagem quimicamente, então eles vão ter uma fase ali que vai ficar separado, né? Então, geralmente carbonetos, sulfetos, inclusões, né, zonas carbonetadas e descarbonetadas, presença de vazios, porosidades, trincas e fraturas. Então, eu consigo verificar tudo isso aí. Eu também consigo fazer um estudo das estruturas de juntas soldadas, né? Então, a partir dessa análise, eu consigo ver, por exemplo, a profundidade de penetração do metal de adição, né? Que é na solda, a definição da zona afetada pelo calor e da zona fundida. Então, dentro ali da solda, né, pessoal, tem aquela parte que é o cordão de solda, onde ali eu tenho uma fusão do metal de adição com o metal ali que eu estou soldando, e mais um pouquinho mais externa ali, eu vou ter uma outra zona da região da solda que chama de zona afetada pelo calor, né? Porque uma vez que a solda é por calor gerado ali por uma corrente, e é um calor muito grande, né? Esse calor, então, parte desse calor ele não fica só concentrado no cordão de solda, ele também vai para as outras regiões ali do metal, né? Que é uma das zonas que chama de zona afetada pelo calor. Geralmente toma-se cuidado para esse calor, né? Não, por exemplo, é, um exemplo, entortar ali ou danificar a estrutura do meu metal, né? Que pode ali fragilizar ou ter alguma coisa do tipo. Além disso, eu verifico também se tem poros e trincas na minha região de solda, né? Ver se também está dentro do especificado. A metalografia também, né, pode ser utilizada em tratamentos térmicos, né, para determinar também regiões de endurecimento ou fragilização, as chamadas trincas de têmpera, avaliação da profundidade do tratamento superficial, entre outros. Na área de manutenção também, para observação de trincas em ferramentas e matrizes, né, para verificar ali se ao longo do tempo essa microestrutura ela sofre mudança, né, que pode determinar uma fragilização ou não. E no processamento de materiais metálicos, né, utilizado aí como controle de qualidade de lingotes, produzidos pelo processo de lingotamento contínuo, onde a gente possibilita a observação de inclusões, segregação e estrutura, como também a presença de trincas externas e internas. Bom, e quais são as regiões, né, pessoal, de interesse da análise metalográfica? Então, principalmente nos materiais mais, vamos dizer assim, brutos de insumo, né, que vão dar origem a novos metais, novos materiais. Então, são já os tarugos, as placas, os blocos e os laminados, né? São aquelas peças básicas que saem ali do meu processo básico de fundição, de metalurgia, né? Então, ali geralmente o maior emprego dessa análise metalográfica são nesses materiais básicos, porque esses que vão servir ali para as outras, para construir, por exemplo, outros equipamentos, outros objetos. Então, por exemplo, eu vou observar a seção transversal em relação ao comprimento do lingote laminado, vou permitir então a análise da estrutura, segregação, né? Se tem separação entre os materiais, inclusões, né, de escória ou
outro elemento ali que durante a fundição se agrega ali, né, e acaba sendo vamos dizer assim, considerado uma escória, né? Inclusões, trincas, dobras, podendo também analisar a seção longitudinal, para verificar também trincas externas e internas, banda de segregação, vazios, poros, entre outros. Também eu vou aplicar nos forjados estrudados, né? São os cortes transversais em relação ao comprimento, que vão permitir a visualização de escamas e fendas, enquanto os cortes longitudinais vão mostrar as linhas de fluxo do material durante as etapas de conformação, né? Então, a cada processo de fabricação aí no meu metal, né? Seja ele por forjamento ou por extrusão, né? Nas peças soldadas, né? Então, por exemplo, um corte perpendicular à direção da soldagem vai permitir a visualização de penetração do cordão de solda, a zona afetada pelo calor e a zona fundida, e dependendo também da localização do cordão de solda, observar também trincas e poros. E nos meus materiais fundidos, eu vou cortar essa amostra de acordo com o defeito ou uma característica que eu queira observar nessas peças fundidas. Bom, no laboratório de metalografia, pessoal, eu preciso então ter alguns equipamentos que são indispensáveis, né? Que é necessário e que faz parte. Então, primeiro é o material de consumo. Esse material de consumo vão ser os reagentes químicos e demais acessórios, então, detergente, álcool, vidraria, os discos de corte lisos ou rugosos, baquelite em pó para embutimento das amostras, resina líquida e catalisador, lixas com diferentes granulometrias, que é 100, 120, 220, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, né? Que isso aí é 1 grão por polegada quadrada, né? Então, vai de uma lixa mais grossa até uma mais fina. Pano de polimento para uso com pasta de diamante ou alumina. Pasta de diamante também com diferentes granulometrias e a alumina em suspensão. Então, esses são os materiais de consumo que a gente tem que ter no laboratório de metalografia. E aí, pessoal? É um aspecto comum aí, né? Uma característica comum aí de um laboratório de metalografia, né? Então, geralmente a gente já tem uns folders aqui, né? Com já materiais já caracterizados, né? Padronizados, né? Tem as amostras aqui, o meu microscópio, onde eu vou fazer a análise propriamente dita, né? Os materiais de consumo, enfim, toda a característica, né? Uma bancada, né? Uma bancada em pedra, né? Então, isso aqui é uma visão típica de um laboratório de metalografia. Além disso, né, pessoal, vou ter que, dentro de um laboratório, vou precisar de uma politriz lixadeira metalográfica rotativa, né, com controle de rotações e dispositivo de lixamento a seco ou úmido. Uma prensa embutidora para resinas termorrígidas e termoplásticas, né, com sistema de refrigeração. Manômetro de pressão e timer eletromecânico para operações automáticas de embutimento e refrigeração das amostras. Além disso, vou ter uma cortadora metalográfica, né, para materiais ferrosos e não ferrosos, um equipamento de ultrassom, né, para limpeza das amostras por meio da aplicação de ondas ultrassônicas, agindo sobre uma solução de limpeza, né, e criando aí milhões de bolhas, né, que ao implodirem na superfície das amostras, ela então expulsa sujeira. Então, minha amostra, na hora de fazer uma análise na microscópio, tem que estar muito, muito bem limpo, para não ter nenhuma interpretação errônea, por exemplo, daquilo que eu estou vendo ali nos resultados. Além disso, vou ter que ter uma capela de exaustão de gás, né, para realização dos ataques das amostras com reagentes químicos, dependendo de um reagente químico que ele é forte, né, então ele pode gerar vapores ali que são nocivos, né, à saúde, então preciso ter essa capela de exaustão para jogar fora aí esses vapores nocivos, né. Um microscópio óptico, próprio para metalografia, né, para amostras de dimensões maiores e sistema de deslocamento de amostra, e possibilita ou não acoplamento com câmeras fotográficas, né? Então, posso ali acoplar uma câmera para poder tirar fotos dessas diferentes amostras, né? Ou um sistema de aquisição de imagens, né? Uma bancada metalográfica, né? Além composta com microscópio óptico com maiores aumentos, de 10 a 1000 vezes, sistema de deslocamento da amostra com controle macro e micrométrico, câmera digital e sistema de captura, processamento e análise de imagem. Bom, então, pessoal,
qual é o procedimento experimental para fazer uma análise metalográfica. Então, primeiro eu vou realizar um corte da amostra. Então, eu vou utilizar uma máquina de corte, né, com um disco abrasivo e refrigeração, né, para evitar excesso de deformação na superfície, né? Então, tem que estar devidamente refrigerado, porque senão o atrito gera calor. Esse calor, dependendo do meu material, pode afetar a sua microestrutura. Então, vai dar uma interpretação errônea do resultado. Então, por isso tem que ser refrigerado, né? E também, de acordo com a faixa de dureza, vai ter os discos mais adequados. Por exemplo, ligas não ferrosas dúcteis, como as ligas de alumínio, latão, bronze, né? Ou materiais ferrosos, como as carbono, aços endurecidos, eu vou utilizar um disco de carbeto de silício. Para materiais de alta dureza, como, por exemplo, materiais cerâmicos, né? Alumínio, nitreto de titânio, sílica vítrea, quartzo, então eu vou utilizar discos diamantados. E a escolha da seção de corte, né, pessoal? Como eu vou fazer o corte, seja ele longitudinal ou transversal, dependendo da amostra, também é levado em consideração, conforme eu quero observar. Eu quero observar, então, uma granulometria do ponto de vista longitudinal ou radial, né? Então, aí eu tenho que tomar a melhor decisão, né? Ou os dois. Então, na figura aí, né, pessoal, a gente tem, por exemplo, um corte da seção transversal, né, de uma barra apresentando estruturas isotrópicas, né, que os grãos estão bem distribuídos no mesmo tamanho, e as anisotrópicas, né, que os grãos ali estão um pouco mais alongados, né. Então, por exemplo, como eles estão aparecendo em relação a esse corte, né? Então, nesse caso aqui, ou nesse caso aqui que eles estão, como se fosse vendo de frente ou vendo de lado aqui no longitudinal, né? Então, aqui na transversal e na longitudinal, está a mesma, por isso que chama de isotrópico. A estrutura é a mesma, independente da minha visão, da vista. Aqui o anisotrópico é diferente. Se eu olhar aqui na transversal, está de um jeito. Na longitudinal, está de outro. Bom, então, pessoal, alguns defeitos aí também são, a gente consegue, a gente tem aí também no meu laboratório. Entre eles, a gente tem a quebra do disco. Quais são as causas? Um disco de corte indicado para velocidade de rotação menor do que 3.400 RPM. Velocidade de avanço excessiva do disco de corte. Então, nunca avançar de forma demasiada, seja bem gradual mesmo. Disco de corte pressionado excessivamente contra a amostra. Fixação deficiente do disco de corte. Outra causa é fixação inadequada da amostra. Uma outra causa é refrigeração irregular e consequente aquecimento do disco, ou um disco de corte muito duro. Agora, um aquecimento excessivo da minha amostra, que pode ser como causa uma refrigeração insuficiente, a baixa velocidade do disco de corte ou uma inadequação do disco de corte. O outro defeito que é comum é desgaste excessivo do disco. Qual que é a causa? Um disco de corte muito dúctil, uma refrigeração irregular ou rolamentos defeituosos, ou uma fixação deficiente do disco de corte. Outra defeito também, formação de rebarbas na minha amostra, então pode ser uma causa, um disco de corte muito duro, ou um disco de corte com granulometria grosseira, ou um corte também efetuado na amostra de forma muito rápida. Bom, outro passo, então, pessoal, no processo da análise é o embutimento. Então, o embutimento da amostra ele é necessário para facilitar as próximas etapas da preparação da amostra, com o objetivo, então, de obter uma superfície plana e paralela, além de proteger a superfície de arredondamento nos cantos das amostras. Então, interessante se embutir as amostras metalográficas é a padronização e a marcação das amostras, que então você evita possíveis trocas ou enganos, né? Uma vez que você vai fazer N amostras ali, você tem que então documentá-las corretamente, né? Assinalar qualquer qual para poder então ter uma melhor documentação aí, um melhor levantamento aí das diferentes amostras serem analisadas. E além disso, facilita o lixamento e o polimento também com dispositivos automáticos. Então, para esse embutimento, pessoal, a gente utiliza normalmente resinas plásticas como baquelite, epóxi, acrílica, poliéster, etc. E a escolha do tipo de embutimento também é importante, né? Algumas ligas de baixo ponto de fusão não devem sofrer, por exemplo, aquecimento para apresentarem mudanças na microestrutura.
em temperatura da mesma ordem, por exemplo, utilizada para curar a resina, né? Que a resina a gente manipula ela numa forma líquida e depois a gente tem que então aplicar um pouco de calor e pressão para poder endurecer, né? Solidificar essa resina que está junto com a amostra. Então tem que tomar cuidado, né? De forma então que não altere a estrutura do meu metal. Então, nesse caso, né, a gente utiliza resinas de cura a frio, como por exemplo poliéster ou epóxi, por esse caso específico de ligas metálicas de baixo ponto de fusão. Bom, então, com exceção desses casos, pessoal, as amostras são embutidas geralmente em baquelite, que é um termorrígido, né, um plástico termorrígido que exige aplicação de pressão para compactação e aquecimento para o processo de sinterização, em torno de 200 graus, que é condições obtidas por meio de uma máquina de embutimento. Outra possibilidade é a preparação de dispositivos mecânicos para fixação das amostras, dependendo do tamanho, da configuração geométrica e da disponibilidade dos aparelhos de lixamento e de polimento. Bom, alguns defeitos também, pessoal, alguns defeitos podem vir a acontecer a um problema de embutimento. Primeiro, é uma fenda circunferencial. Quando tem alguma fenda circunferencial no meu embutimento, pode ser devido à absorção de umidade ou uma dissolução gasosa durante o embutimento, né? Ou seja, se entrou ali alguma gás ali, alguma absorção de umidade. Então, qual que é a correção? Vou aquecer então a resina previamente ou diminuir momentaneamente a pressão de embutimento durante o estado de fusão da resina. Outro tipo de defeito comum é a fenda radial, né? Então, é uma seção da amostra muito grande para uma pequena área de embutimento ou corpos de prova com arestas, né? Qualquer correção para esse problema, aumentar o tamanho da área de embutimento ou reduzir o tamanho da amostra. O outro defeito comum é a ausência da fusão da resina. Então, pode ser devido à pressão de embutimento insuficiente ou tempo insuficiente para a temperatura de cura da resina ou um aumento da área superficial de material em pó. Então, para corrigir isso, ao usar uma pressão de embutimento adequada ou aumentar o tempo de cura, ou no caso com pó aí, né, fechar rapidamente o cilindro de embutimento e aplicar pressão para eliminar, por exemplo, pontos de cura esparsos, né, para deixar então a cura o mais uniforme possível. O outro defeito também, chamado flocos de algodão, e isso indica que tem uma ausência de fusão da resina ou a resina ainda está úmida. Então, aumentar o tempo de aquecimento ou secar a resina antes de seu uso. Então, o próximo passo aí na análise, pessoal, é a identificação. Então, tem que fazer a marcação das amostras embutidas, que pode ser feito utilizando um gravador vibratório, um gravador com prensa, lápis elétrico ou mesmo punção, né? Que deve ser feito diretamente no corpo de prova ou em uma chapa metálica colada na amostra embutida. O próximo passo é o lixamento, pode ser manual ou automático, e o objetivo aí é remover a camada de material que sofreu deformação durante o corte e a obtenção então de uma superfície plana e paralela para facilitar então o polimento posterior. Então as amostras, pessoal, elas vão ser lixadas gradativamente em uma sequência de lixa, partindo de uma granulometria mais grosseira para uma mais fina, sendo que valores numéricos menores implicam em lixas com tamanhos de grãos maiores e vice-versa. Então, a sequência mais usual de lixamento vai consistir na utilização das lixas de desbaste de 100 ou 180 e a de lixamento 220, 320, 400, 500, 600, 1000 ou 1200, dependendo do tipo de ataque ou da estrutura que a gente pretende revelar. Então, em cada lixa, pessoal, a amostra deve ser lixada no mesmo sentido, né? Sendo que na lixa seguinte deve-se alterar em 90 graus o sentido de lixamento. E uma passagem de uma lixa para outra, de outra granulometria menor, tem que ser feita quando não mais existirem riscos da lixa anterior que são visíveis a olho nu. E é fundamental, pessoal, que nas mudanças de lixa as amostras estejam limpas, incluindo a mão do operador, que deve ser realizado com a lavagem de água e detergente para evitar, então, contaminação de abrasivos entre as diferentes lixas. E, além disso, a gente tem que utilizar a lixa apropriada por material metálico considerado. Então, assim, precisa escolher entre as lixas para materiais ferrosos e aquelas para materiais não ferrosos. Geralmente, as lixas conhecidas também como lixas d'água são de carbeto de silício, podem encontrar também as de corindon.
E antes de iniciar o processo propriamente dito de lixamento, recomenda-se o arredondamento dos cantos vivos da amostra, para evitar então que elas rasguem as lixas, né? Então, tirar ali qualquer canto vivo, né? Fazendo um chanfro com a lixa grossa nas laterais da face a ser atacada. E não se deve também, pessoal, lixar amostras não embutidas em lixadeiras rotativas, e sim lixas de cinta. E recomenda-se utilizar líquido refrigerante, na maioria das vezes águas, também podendo ser álcool ou querosene, para retirada do material extraído da superfície da amostra por cisalhamento, né, durante as etapas de lixamento, bem como evitar possível acabamento da camada superficial do material, que implica nas mudanças estruturais, principalmente no processo de lixamento mecânico. E outra coisa a se observar também é a pressão aplicada sobre a amostra no lixamento. Ela também influencia diretamente na profundidade dos riscos na superfície da amostra e, consequentemente, na profundidade da camada deformada. Essa variável, então, da pressão, né, sobre o lixamento é mais significativa no caso, por exemplo, de materiais muito dúcteis, né, que são ditos mais moles, né, ou extremamente duros, né, que no primeiro caso, né, nos materiais dúcteis, é difícil evitar a deformação da superfície do material. E no segundo, né, no caso dos materiais mais duros, a remoção de riscos, né, deixados pela lixa anterior, ela é mais dificultada, ou seja, à medida que você vai diminuindo os riscos da lixa anterior não some. Então, a intenção é, sempre que se lixa, vai mudando a granulometria, os riscos anteriores somem com a novo lixamento, até ficar quase que perfeitamente polido, né? Então, quanto maior for a dureza então, do material, né, pessoal, menor então vai ser a profundidade do risco, mas em contrapartida, maior difícil também para a remoção desses riscos. E para o caso de lixamento manual, né, nas lixas de cinta, a amostra deve ser deslocada sobre a lixa de trás para frente e vice-versa, também utilizando água de refrigeração. E esse método, né, para a lixa de cinta, ele é mais aplicado, né, no caso de corpos de prova do próprio material, ou no caso de amostras com dimensões incompatíveis com a lixadeira rotativa. Bom, e por fim, né, pessoal, das últimas etapas é o polimento, que é uma das mais importantes, né? Principalmente que é a parte que realmente você vai olhar ali no microscópio. Então, esse polimento tem que deixar a amostra totalmente sem riscos, permitir então uma boa visualização ao microscópio óptico. Pode ser manual ou automático, em politrizes rotativas, em ambos os polimentos. São efetuados em um disco coberto com pano e uma suspensão abrasiva. O abrasivo, então, tem que ter um tamanho de partícula uniforme específico, apresentar alta dureza, ser inerte, né, não pode reagir nem à resina e nem à minha amostra, e ter baixo coeficiente de atrito. Então, o abrasivo à base de diamante é o mais empregado nesses laboratórios. Outros abrasivos comumente utilizados são o óxido de alumínio, que é a alumina em suspensão, o óxido de magnésio, o óxido de cromo e óxido de cério, usando água ou álcool como um agente, então, lubrificante. Então aí, pessoal, a gente tem alguns parâmetros operacionais de polimento de aço carbono e ferro fundido nodular. Então, por exemplo, para um aço com 0,5% de carbono ou 1050, ou ferro fundido, né, cuja composição é 3,8% de carbono, 0,29% de silício, 0,6% de manganês, 0,3% de fósforo. O procedimento a ser utilizado é o manual, né? Então, eu vou ter as condições de polimento aí, né? Por exemplo, manual, automático para cada um, né? E por fim, o armazenamento dessas amostras, né, pessoal? Então, mesmo que eu não vá no primeiro momento já fazer análise, vou prepará-las para posteriormente fazer essa análise, eu então vou armazenar elas. E eu preciso então fazer isso em lugares isentos de umidade e poeira e também como choques com outros materiais e também aquecimento excessivo. Então, o ideal é armazenar essas amostras em secadores, ou seja, recipientes apropriados para armazenagem e estocagem, que vão evitar, né, a questão da umidade. Então, deve ter um processo de dessecagem, onde vai evitar também a questão de oxidação e também deterioração, tanto por questão de umidade como de temperatura. Feito o polimento, pessoal, então agora a gente faz o ataque químico, que é para revelar ou realçar detalhes da estrutura, seja no nível macro ou micro, né?
Então, cada material vai necessitar de um ataque químico para revelar esses detalhes, né? Ou os defeitos que eu quero observar. Então, muitas vezes eu vou necessitar de uma consulta bibliográfica, né, para uma escolha mais adequada desses reagentes. Então, uma amostra bem preparada, mesmo antes do ataque químico, ela pode revelar, então, inclusões, porosidades, trincas, corrosão irregular e condições superficiais, podendo também utilizar de artifícios como campo escuro, luz polarizada, contraste de fase, entre outros. E o ataque químico, então, ele é definido como um processo para revelar a estrutura de um material por meio de um ataque referencial sobre a superfície da amostra previamente preparada, onde eu vou utilizar, então, uma solução química ácida ou básica, qual vai dissolver ou colorir regiões distintas do meu material, permitindo, então, definir as diversas fases ou constituintes do meu material que eu vou analisar. Bom, então aí, pessoal, a gente tem um princípio de um ataque químico, né, pelos reagentes na superfície de uma amostra metálica. Primeiro, eu tenho uma superfície bem preparada, né, polida, né, após o polimento, e a superfície, então, vai agir como um espelho, né, para o feixe de luz que vai incidir sobre ela, e nenhuma estrutura, então, pode ser observada. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma micrografia de latão, que é cobre zinco, né, e aqui, por exemplo, de uma trinca, né, de uma liga ferro-cromo ali, ó, como um ataque químico, então revela, né, essas trincas aqui juntamente com a minha a microestrutura aí de uma liga de ferro e cromo. Então tem um contorno dos grãos e uma trinca ali presente, né? Então após, né, pessoal, o ataque químico, meu reagente vai atacar essas regiões preferenciais, como grãos e contorno de grãos, tornando possível então a observação da estrutura. Então, por exemplo, sem um auxílio do ataque químico, eu não consigo ter uma nitidez, por exemplo, dessas microestruturas, não conseguiria ver esses contornos aqui, ó. Então, o ataque químico tem justamente essa intenção, conseguir ver, então, a minha microestrutura, vamos dizer assim, os grãos do meu metal ali, né? Ver a disposição, se ele tem uma disposição mais regular, mais irregular, se tem algum material ali que não era para estar ali, né? Ou uma porosidade, uma trinca, enfim, tudo aquilo que eu posso analisar ali na microestrutura. A gente tem, pessoal, várias técnicas para realizar o ataque químico, né? Sendo que a técnica de imersão da superfície é a mais usual. E esse tempo de ataque, pessoal, também vai variar, né? Então, desde alguns segundos até alguns minutos ou dias, dependendo do meu material, da qualidade dos reagentes e do ataque, do tipo de ataque empregado. Então, aqui, pessoal, a gente tem os principais métodos de ataques químicos. Então, a gente tem aí o ataque por imersão. Então, ela vai ser imersa numa solução de ataque, é o mais utilizado. A gente vai ter o ataque por gotejamento. Então, a solução de ataque ela é gotejada sobre a superfície de amostra. Então, é usado com soluções reativas dispendiosas. Tem um ataque por lavagem. Então, a superfície da amostra é enxaguada com a solução de ataque. Vai ser usado, então, em caso de amostras muito grandes ou quando existe grande desprendimento de gás durante o ataque, né? Para poder, então, tirar toda e qualquer impureza no nível gasoso, né? A gente tem um ataque alternativo por imersão. Então, ela é imersa alternadamente em duas soluções de ataque, e as camadas oriundas do ataque com a primeira são removidas pela ação do segundo reagente. A gente tem um ataque por esfregação, a solução de ataque embebida em uma porção de algodão ou pano, ela é esfregada sobre a superfície da amostra e serve para remover as camadas oriundas da reação. A gente tem um ataque polimento. Então, o polimento ele é efetuado com a amostra imersa na solução de ataque, onde eu vou evitar a formação de camadas oriundas da reação química. Ele é usado com polimento mecanoeletrolítico. Tem um ataque múltiplo e duplo. Então, ela é tratada com dois ou mais meios reativos, em que várias fases subsequentes são enfatizadas. Tem um ataque de identificação, que utiliza um meio de ataque específico para realçar certas fases de uma forma característica. Ok, pessoal, vou achar aqui só um videozinho de um processo aqui para mostrar para vocês aí como é feito.
Só um minutinho aqui, pessoal. Compartilhar aqui, pessoal, com o som. Vou mostrar para vocês aqui como é feito uma.
Pode fazer isso mais rapidinho. Aí a gente está analisando o metal, mas aí eu posso analisar com aquela lâmina sangue, eu posso analisar inseto, pode analisar tudo. Bom, pessoal, então era isso aí, para mostrar aí como é feito, né, o procedimento, então, experimental, tudo aquilo que eu falei, né, ali no vídeo, o passo a passo, né, então, desde a retirada da amostra, né, o embutimento com a resina, né, até a fase de lixamento e polimento, com o ataque químico e, por fim, a análise de fato, né. Ok, pessoal, alguém quer falar alguma coisa aí? Dúvida? Questionamento? Não, pessoal, então, dessa forma, então, eu vou finalizá-lo aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí, que a UC até semana que vem ela vai estar se encerrando. Que ainda tiver ainda inspiração para entregar,
aproveitem aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Poder desejar a vocês, então, aí um bom dia. E aí, fiquem todos com Deus e até a próxima.